tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui para a nossa aula da unidade 12 e já vamos dar início na unidade 13. Então nós vamos trabalhar o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13, tudo bem? Então o que nós vamos trabalhar na nossa rotina de hoje? Nós vamos continuar aprendendo sobre a literatura de cordel, nós vamos rever verbos de ação e de estado. Nós vamos ler as páginas 57 e depois das 66 até a 69. Nós vamos resolver atividades juntos e assistir o Caos do Lobisomem, cordel, estilogravura e animação. Depois nós vamos para a unidade 12, nós vamos terminar o ortografando 1 e 2 da página 57, nós vamos fazer as tarefas 5, 6 e 7 das páginas 60 e 61, o exercício 8 não precisa, tá? Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu amigo professor. Nos nossos agradecimentos, tá? Aqui nós vamos agradecer a colaboração do Álvaro Coimbra na gravação dos áudios que vocês estão ouvindo dos cordéis de nossa apostila. Álvaro Coimbra tem 16 anos e foi aluno das escolas municipais Dorotóvio do Nascimento e Giuseppe Carnímio. Atualmente estuda no IFESP. Ele tem um grande talento de recitar poemas. Ele também tem diversos poemas escritos por ele mesmo. Na foto, ele está recitando um poema para um público de professores. Álvaro, o nosso muito obrigado. Nós temos muito orgulho de você ter passado também pela nossa rede municipal. Muito obrigada. Vocês já ouviram e leram os textos da unidade 12 e 13? Ah, eu não acredito, né? Então, quem não fez, por favor, corra lá e faça antes de assistir a aula. Gente, corre lá e assiste, corre lá e ouve, porque vale a pena. Dá todo um significado diferenciado. Então, você vai clicar no acordeão para ouvir o cordel da unidade 12. Se você tiver dificuldade aqui, você fala, professor, acordeão? Procura, porque tem acordeão, acordeon, também conhecido como gaita, sanfona. Então, depende do lugar, tá? Se tiver curiosidade, dá uma procuradinha. Clica aqui para você ouvir, tá? Clica aqui no Lampião e na Maria Bonita para ouvir o cordel da unidade 13. E vamos viajar? Na última aula, falando sobre a estilogravura, lembra? Dos desenhos? Ave Maria, só cuscuz para me acalmar mesmo. E aqui, olha aqui, lembrando dos nossos folhetos de cordel, gente. Olha só que bacana, tudo ali no varalzinho com seus pregadores, né? As características da linguagem de cordel, vocês lembram? O que são versos e estrofes? Sentido das palavras dentro do texto do cordel. A fala coloquial, aquela informal, né? Rima e sonoridade dos textos de cordel. Lembrando que a fala coloquial aqui, muitas vezes no cordel, é colocado até de uma forma escrita, grafado errado, tá bom? Então, mas é porque faz parte da maneira como ele é feito. É uma das características do cordel, tá bom? Vamos melhorar nossa maneira de estudar? Olha o que a gente falou da outra vez. Além de lavar a mãozinha, deixar tudo pronto, olha lá, deixa um grifa-texto, se a sua professora deixa você usar, uma caneta, uma régua, porque vocês vão ver nas próximas aulas de história e em outras matérias que nós pedimos para grifar as partes principais, que são as partes que normalmente vão chamar a atenção. Para quê? Para a hora de nós respondermos as nossas atividades, tá bom? Então, enquanto você lê, sublinha o que é importante. Se precisar depois, você pausa o vídeo, tá? E dá uma olhadinha. Vamos estudar a língua 2? Os verbos para narrar e verbos para descrever no cordel. Aqui, ó, nós trouxemos Patativa do Assaré, um poeta universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, foi um poeta popular, compositor, cantor e improvisador brasileiro. Se tiver mais um pouquinho de curiosidade, dá uma pesquisadinha, porque vale a pena, tá? Então aqui, ó, no poema, no tempo que os bichos falavam, o cordelista usou verbos de ação, e nós estamos destacando aqui, ó, em vermelho e rosa, para narrar o que alguns bichos faziam. Veja os exemplos.
Na festa, todos os bichos brincavam entusiasmados. Olha aqui, brincavam. O galo almoçou milho, destacamos, almoçou. Carneiro comeu capim. Então, todos esses três, brincavam, almoçou e comeu, são verbos de ação. Mas quando ele queria descrever os bichos, usou verbos de estado, como estar ou ser. Observe, lembra? Descrever, falar como é, de que maneira está, tá bom? Então, olha aqui, verbos de estado destacamos em verde, o macaco é bicho esperto. O tatu e o timbu eram amigos demais, eram, tá certo? Nós destacamos ali. E aqui, ó, a gente pede, olha só que gostoso, a dança do forró. Será que a tia Adriana vai dançar assim? Será que o tio Rafael também dançaria assim? Vocês estão vendo que, olha, talento não depende de tamanho. Olha que gostoso. Releia a estrofe a seguir. O pato invejava o pombo, por ele ser mensageiro, e o pombo invejava o pato, por nadar muito maneiro. Sempre foram bons amigos, um manzanza, outro ligeiro. Circule os verbos que indicam as ações dos animais. E depois, na letra B, ele pede sublinhe, quer dizer, passar um traço embaixo, os verbos usados na descrição dos animais. Lembra? Verbos de ação e verbos de estado. Olha lá, invejava e nadar, verbos de ação. E agora, grifando, ser e foram. Ok? Até aí tudo bem? Termine e envie para a sua professora corrigir. Nós vamos começar e vocês vão terminar em casa o ortografar aqui, tá bom? Então, ó, lembrando, só um lembretinho, olha que capricho dos nossos coordenadores aqui, ó. O uso do M e do N, use M antes de P e B. Se não for nenhuma dessas duas letras, use N. Então, eu só vou usar o M se for antes do P e do B. Para o restante eu uso N, olha que bacana. Então vamos aqui completar as palavras. Combate, olha lá, é B, então eu vou completar com o quê? Com M. Sentar, com N, por quê? Porque não é B e nem P. E o restante aqui, ó, você vai completar em casa. Complete seguindo o modelo. Ele nadava, eles nadavam. E aqui ficou reunia, ele reunia. E como que eu faço o plural, professora? Vamos ver aqui, ó. Ele, eles, ela, elas. O plural dos verbos no passado, lembra do plural do verbo no passado? O que acontece? Olha aqui outro lembrete dos nossos coordenadores. No passado, os verbos no plural terminam com M, tá? Lembrando que às vezes tem aquele som de an, mas não é a, o, tio, é M, tudo bem? Então vamos lá. Ele reunia, eles reuniam. Olha lá, reuniam. Olha o sonzinho aqui, tá bom? Letra B, falava, ela falava, elas falavam. Ô professor, e se eu quiser colocar ele aqui, eu posso? Pode também, também vai dar certo, tá bom? Mas aqui você manda para o seu professor depois e ele vai estar corrigindo com você, tá bom? Literatura de cordel, ó, alguns exemplos aqui de xilogravuras, tá? E aqui, ó, nós temos a história do cordel, aí tem uma autora, Maria do Rosário Lustosa da Cruz. E a xilogravura é de Jô Andrade. Olha que bacana, gente, que ambientação bacana, bem típico, né, do nosso Nordeste. A história do cordel. Você já sabe que a capa da maioria dos folhetos é ilustrado por xilogravura. Veja mais um exemplo. Na capa desse folheto, a ilustração apresenta figuras do Nordeste brasileiro, a região em que o cordel nasceu e se desenvolveu. Vamos conhecer a história do cordel narrada em versos. Então aqui nós temos, olha só, para você clicar no Lampião e na Maria Bonita para ouvir o cordel da unidade 13, que é esse aqui que nós estamos apresentando. Então se você ainda não ouviu, leia e ouça, tá bom? Para
para entender melhor o texto em casa. Então, ó, depois você vai estar lendo aqui, ó. Ele vai explicando estrofe por estrofe, o que ele quer dizer, o que se trata aquele detalhe. Então, tá tudo aqui bem explicadinho para você, para facilitar o seu entendimento, tá bom? Olha lá, 8, 9, 10, 11, 13, olha só, até a 16ª estrofe, tá bom? O que devemos lembrar sobre a história do cordel? Olha lá, olha que bonitinho, olha a região, olha a ambientação do nosso slide aqui, ó. No Brasil, criou-se na região Nordeste, no Recife. Qual será o próximo? Olha lá. Antes de existir jornal e TV, era veículo de informação. Próxima, o cordel tem capas ilustradas com xilogravura. Próxima, muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever com o cordel. Olha que bacana. Com o surgimento da TV e do rádio, o cordel perdeu a sua popularidade. Mesmo sendo antigo, o cordel trata de assuntos atuais. Olha que legal. Entender o texto, olha lá o mapa do nosso Brasil, destacando a região Nordeste. É correto afirmar que o cordel surgiu no Nordeste do Brasil, espalhando-se depois para outros países onde alcançou grande sucesso. Foi trazido pelos portugueses e se desenvolveu no Nordeste do Brasil sem qualquer alteração. Foi trazido para o Nordeste, onde se desenvolveu e adquiriu características próprias. D. Surgiu em várias regiões do Brasil, mas se desenvolveu apenas no Nordeste. Então, para eu responder aqui a questão número 1, eu vou ler aqui os lembretes. Ó. Quando chegou ao Brasil, o cordel se transformou aqui, ganhou vez e voz, e logo se emancipou. No Nordeste ele nasceu e foi onde se criou. E aqui naquelas explicações que vocês vão estar vendo depois em casa, tá aqui o destaque da primeira estrofe. Aqui ganhou vez e voz, e logo se emancipou. O cordel não se originou no Brasil. Quem trouxe esse tipo de texto para o Nordeste foram os colonizadores portugueses. Aqui, entretanto, o cordel adquiriu características próprias, expressando o modo de viver dos nordestinos, devido ao fato de haver se apropriado de traços da cultura dessa região. A cordelista afirma sobre esse gênero de texto, aqui ele nasceu. Então, tendo essas informações, qual alternativa nós vamos marcar? Olha lá, foi trazido para o Nordeste, onde se desenvolveu e adquiriu características próprias. Tranquilo? Quando surgiu o cordel nordestino, era cantado e escrito em folhetos, apenas escrito em folhetos, escrito, cantado e depois memorizado. D, apenas cantado e memorizado. Olha aqui, o cantador de viola vivia a cantarolar, de tudo que sucedia cantava a versejar, mas nada ficava escrito para poder memorizar. Então, ela começa a contar a história do cordel, destacando que no início os versos não eram escritos, mas nada ficava escrito para poder memorizar. Desde as origens, houve ligação desse tipo de texto com a música. O cantador de viola vivia a cantarolar. Então, olha lá, apenas cantado e memorizado. No terceiro, o primeiro cordel impresso foi produzido, letra A, na gráfica de um jornal em Recife, letra B, na casa do cordelista Leandro Gomes de Barros, letra C, na gráfica de Maria do Rosário Lustosa da Cruz, letra D, em uma editora de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vamos ver as dicas que nós recebemos? Leandro Gomes de Barros, fazer cordel entendeu, na gráfica de um jornal onde imprimir resolveu, na cidade de Recife, assim o cordel nasceu. Então, lá na quinta estrofe, fala que o Leandro Gomes de Barros foi o primeiro cordelista a publicar seus versos em folhetos em 1893. Assim nasceram os livretos que passaram a ser pendurados em varal, de onde vem a denominação cordel, olha lá, na gráfica de um jornal em Recife. 4. São características do cordel: informar, criticar, elogiar e divertir o povo, narrar somente acontecimentos engraçados, ensinar crianças em escolas, relatar somente a história do Nordeste. Olha aqui,
O cordel tem sua língua e sua própria ideologia, aconselhando, avisa e criticando, elogia. Sabe contar a história com pesar ou alegria. Então aqui na explicação ela fala que ele expressa opiniões sobre ações das pessoas, aconselhando, ao mesmo tempo em que narra acontecimentos tristes ou alegres. Então eu tenho aqui, informar, criticar, elogiar e divertir o povo na letra A. 5. Com o passar do tempo, os textos em cordel desapareceram por causa da chegada do rádio e da televisão, continuaram a ser produzidos na zona rural, passaram a ser conhecidos apenas no Nordeste, acompanharam o progresso tecnológico e sobreviveram. O cordel em nossos dias continua a viver com a tecnologia, aprendeu a conviver, deixou de andar na feira, ele nunca vai morrer. Então aqui na 15ª estrofe ele diz que o cordel acompanhou o progresso tecnológico e não é mais vendido em feiras como antigamente. Hoje os textos contam com a facilidade de impressão e distribuição dos exemplares, podendo ser difundidos de maneira imediata e ampla também pela internet, tá? Então aqui, acompanharam o progresso tecnológico e sobreviveram, graças a Deus. Agora, nós vamos assistir ao vídeo. Esse vídeo é o caos do lobisomem. Esse é o episódio de hoje. Vamos lá? Vamos assistir? Episódio de hoje, o caos da besta fera de Serra Talhada. Lá pras bandas de Serra Talhada, existia um cabra chamado Agenor que estava de namoro arranjado com uma moça por nome Juventina. O casal tinha marcado de se ver no centro da cidade para namorar um pouco antes do Agenor ir pedir permissão ao pai de Juventina para firmar o namoro. Assim feito, os dois passaram a tarde todinha de namoro e conversa. E nem perceberam que já tinha anoitecido. Quando vieram se dar por conta, já era a boca da noite. Então decidiram ir-se embora o mais rápido possível. Só que Agenor nunca tinha ido na casa de Juventina, e mal sabia o coitado que a moça morava muito longe, a bem dizer se escondia a um mói de léguas do centro da cidade. Quanto mais os dois andavam, mais mato e caminho aparecia pela frente. Até que no fim da estrada apareceu uma casa. Chegando, Agenor falou logo: "Tem que ir embora, Juventina, já são mais de 10 horas da noite." A verdade é que Agenor estava com mais medo de encarar o pai da moça, que nunca tinha visto na vida, do que encarar os caminhos escuros da volta. Mas Juventina lhe disse: "Homem, é mais de 10 horas da noite para você voltar sozinho. Muitas coisas estranhas acontecem por esses caminhos." E de repente, o pai de Juventina apareceu armado com espingarda. "Que pouca vergonha é essa, dona Juventina? Isso é hora de moça direita chegar em casa? Chegue mais pra lá pra eu dar um tiro na caixa dos peitos desse cabra afoito." Nisso Juventina gritou: "Calma, pai, ele só veio me trazer em casa e veio pedir permissão pra namorar comigo pro senhor." "E é? Ah, pois vá desembuchando antes de eu dar o primeiro tiro, seu cabra." "Calma, seu Francisco, eu só vim pedir permissão ao senhor pra namorar sua filha." "E quem é você? Você é o cabra direito?" perguntou seu Francisco. "Sim, eu sou um homem trabalhador, respeitador e temente a Deus." "Então tá certo, mas vai namorar minha filha nas minhas vistas e na frente de casa." "O senhor tá certo, seu Francisco, o senhor tá certo." Aproveitando a situação, Juventina pediu ao pai para que Agenor passasse a noite ali, já que estava muito tarde e perigoso para ele voltar. E seu Francisco respondeu: "Tá certo, mas vai dormir na frente de casa. Não fica bem namorado dormindo debaixo do mesmo teto que a namorada. Toma essa rede, arma aí no pé de pau e pode dormir tranquilo que não vai chover. O céu tá todo estrelado. Durma bem." A casa de Juventina ficava no meio da floresta. Agenor então se viu sozinho na noite escura e com os barulhos assustadores da mata. Era mais ou menos 11 horas da noite quando Agenor se enrolou na rede. Como não era acostumado a dormir em rede, ficou se remexendo para lá e para cá sem sono. Quando o relógio deu meia-noite, ouviu uivo assustador. Aí ele pensou: "Mas Juventina não cria cachorro. Que bicho pode ser?" Agenor lembrou logo do povo falando de um lobisomem
que havia rondado a cidade há uns tempos atrás, mas ficou mais tranquilo ao se lembrar que não era noite de lua cheia, essa sim, a preferida pelos lobisomens. Mas de novo outro uivo quebrou a noite, e por cima da rede, Agenor olhou ao redor à procura de algum animal, mas nada viu. De repente, na boca da mata, ele viu a criatura dona dos uivos. Era um lobisomem e vinha em direção à casa de Joventina. Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, pensou Agenor, já que não podia falar, pois tinha perdido a fala com o susto que levou. O coitado gelou a espinha e ficou quieto para não ser visto pela besta fera. O bicho passou tão perto, mas tão perto que Agenor sentiu a catinga de enxofre e carne podre vinda daquele satanás peludo. De vez em quando, um lobisomem parava no meio do caminho farejando o ar feito cachorro. Agenor pediu a Deus para que o lobisomem seguisse em frente e sumisse no meio da mata. Mas levou um susto quando o danado do excomungado apareceu por trás dele. Ele pensou em gritar chamando seu Francisco e sua espingarda, mas a voz lhe faltou. E assim a madrugada foi indo. Por 6 vezes o lobisomem rodeou a casa e na última ele parou pertinho do Agenor. Agenor quieto estava, quieto ficou, e viu o bicho virar gente. Só que o lobisomem se transformou em seu Francisco. Agenor ficou de queixo caído com aquele acontecido. E depois dessa desagradável revelação, Agenor ficou esperando o dia amanhecer. Tão logo o sol apareceu, Agenor pulou da rede e pensou que ia sentir falta de Joventina, mas sogro lobisomem ninguém merecia ter. Então meteu o sebo nas canelas e correu para casa. Pouco depois, Joventina acordou e foi procurar pelo seu amor, mas na rede não tinha ninguém. Procurou pela mata e chamou, mas ninguém respondeu. E pensou consigo mesma que não tinha sorte no amor, pois aquele já era o 5º namorado que sumia sem motivo algum. E aí, gostaram da história? Se divertiram? Existem outras, se vocês tiverem curiosidade, dá uma procuradinha, tá bom? E agora nós vamos para a hora da tarefa. E a tarefa da unidade 12, terminar o ortografar 1 e 2 da página 57, fazer as tarefas 5, 6 e 7 das páginas 60 e 61, o exercício 8 não precisa fazer. Você vai terminar o ortografar, lembra? Mandar para sua professora também para corrigir, tá bom? Leia a estrofe. Bem te vi, chama chuva. Anum preto é agoreiro. Quando os bichos falavam, Anum era o seresteiro. Que verbos indicam as ações dos animais? Olha aqui, já estão grifados, tá? B. Quais são usados para descrevê-los? Vocês perceberam que tem até cores diferentes aqui. Vamos ver como é que vocês vão se sair aí. Olha aqui, exercício 6. Leia as 2 primeiras estrofes do poema da tarefa 7. A seguir, e pinte as palavras que rimam. Use uma cor diferente para cada um dos pares, tá? Então, se vocês tiverem a curiosidade, leiam mais de uma vez para poder entender melhor, tá? E vocês vão responder aqui, ó. Como o Lampião é descrito na primeira estrofe? Descrito, quer dizer, como ele era. B. Antes de ser cangaceiro, o que ele fazia? Professora, conta isso aqui? Conta. Letra C. Ao ler esse trecho, você diria que Lampião era um homem bom ou não? Que expressões utilizadas no poema comprovam a sua resposta? O que nós trabalhamos hoje, 4º ano? Olha lá. Nós aprendemos um pouco mais sobre a literatura de cordel, nós revemos verbos de ação e de estado, nós lemos a página 57 e depois 66 até 69. Resolvemos as atividades juntos, assistimos o caos do lobisomem, que eu espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui o ortografando 1 e 2 da página 57 e as tarefas 5, 6 e 7 das páginas 60 e 61, lembrando que o exercício 8 não. Corrigir tarefas, dúvidas com o seu professor pelo aplicativo.
Eu agradeço muitíssimo a todos os pais que estão conosco. É muito bom vê-los, encontrá-los, rever alguns alunos, mesmo que por aplicativo, algumas vezes nos encontramos em outros lugares. Fico muito feliz de poder ver vocês, os meus chuchus, como eu costumo dizer para vocês, meus amores. Não desistam, a gente não desistiu, nós estamos juntos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula.